Deus te abençoe, queridos. Tarde profética. E hoje Deus tem uma mensagem forte e poderosa para a sua vida. Eu já quero ler a palavra do Senhor para você, porque a palavra é fiel e verdadeira. Primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos que estavam na cidade de Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz assim: Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são essas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. Olha que palavra poderosa. Queridos, Deus tem uma mensagem gloriosa para a sua vida nessa tarde. Eu quero falar sobre a quarta dimensão espiritual. Existem 3 dimensões que todos nós conhecemos. É conhecida por todos nós as 3 dimensões. Mas a quarta dimensão espiritual, são poucas pessoas que conhecem a quarta dimensão. O que são essas 3 dimensões? A primeira dimensão é a dimensão física, é a dimensão do seu físico, aquilo que você está vendo, aquilo que você está palpando, aquilo que você pode tocar. A segunda dimensão é a dimensão da alma, é onde centraliza as nossas emoções, é onde centraliza os nossos sentimentos. E a terceira dimensão é uma dimensão espiritual, que aí já não dá para você ver, não dá para você apalpar, porque não é visível, é invisível. A terceira dimensão é invisível. É um campo já espiritual, é um campo já espiritual que faz parte do espírito. Mas a quarta dimensão, ela é espiritual, muito mais elevada do que a terceira dimensão. Por quê? A quarta dimensão, como nós lemos aqui na carta de Paulo aos irmãos que estavam na cidade de Coríntios, que diz que as coisas que os olhos não viu, e os ouvidos que não ouviu, e nem sequer subiu ao coração do homem, são essas que Deus preparou. Mas Deus nos revelou, ou seja, Deus nos revelou através do seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. A quarta dimensão se trata das profundezas de Deus. Meu Pai querido, eu estou todo impactado aqui com a unção de Deus, com a glória de Deus aqui. E como profeta de Deus, eu quero profetizar que você é uma pessoa escolhida de Deus e que Deus tem planos maravilhosos na sua vida e que você vai entrar nessa quarta dimensão espiritual e vai ser fortalecida e fortalecido no poder de Deus. Quando nós lemos Atos capítulo 8, verso 26, nós encontramos um jovem discípulo por nome de Felipe, que ele foi conduzido até a quarta dimensão. De que maneira? A Bíblia diz, em Atos 8 e 26, que Felipe ele foi transladado. Olha aí, ele estava numa cidade, num local, em um lugar, e ele foi transladado para estar pregando em outra cidade, em outro local. Isso é quarta dimensão. Quando lemos 2 Reis, capítulo 2, nós encontramos o profeta Elias, que estava indo e andando e conversando com o profeta Eliseu, que ficaria em seu lugar, sendo seu sucessor, quando de repente o céu se abriu, e uma carruagem de fogo, é isso mesmo que você está me ouvindo, uma carruagem de fogo com cavalos do fogo, olha aí, com cavalos de fogo. Meu Pai querido, quanta glória, olha
Que dimensão poderosa essa quarta dimensão. E aquela carruagem de fogo veio, e um redemoinho também levantou Elias do chão, a capa de Elias caiu, Eliseu agarrou a capa e Elias subiu. Carros e cavalos de fogo. Olha aí, meu Pai querido, a glória de Deus está muito forte. Oreplesse andai couplefom derivitreia, renigiandelivia soblefom derivitreia. Quando você entra na quarta dimensão espiritual, você participa das profundezas de Deus, das revelações, das visões do nosso Deus. Isso é muito poderoso, isso é muito glorioso. Veja também em Mateus capítulo 4, que o inimigo das nossas almas, ele transportou Jesus ao pináculo do templo. Olha aí, a quarta dimensão espiritual, ela tanto serve para você servir a Deus, para você andar na presença de Deus, como também para as pessoas praticarem o mal. Você está me entendendo? Porque existe. O mundo espiritual, ele é muito complexo e é composto de anjos e demônios. Quando você entra na quarta dimensão, através do Espírito Santo, milagres acontecem, curas, portas abertas, bênçãos. É uma fé sobrenatural, é uma fé viva, é uma fé poderosa, aonde o câncer maligno desaparece, aonde as opressões desaparecem, aonde as marrações são quebradas, porque você entrou na quarta dimensão para fazer o bem, você está entrando em nome de Jesus Cristo. Mas da mesma forma as pessoas se utilizam também da quarta dimensão para fazer o mal. Eu conheci um missionário da África e ele me contou, antes de conhecer Jesus Cristo, antes de ter a certeza da salvação, ele era um bruxo renomado na África. E ele me disse o seguinte: quantas e quantas das vezes o inimigo, o adversário maligno, tomava ele, transportava ele da África para cidades de Gramado, cidade de Canela, do Rio Grande do Sul. Olha aí. Isso em frações de 2 horas. Ele vinha até essa cidade, fazia as bruxarias e depois o inimigo, os demônios, levavam ele de volta. Então a quarta dimensão, ela tanto existe para o bem como também para o mal. Por quê? Porque há muita gente que infelizmente se utiliza do mundo espiritual para fazer o mal e não para fazer o bem. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Na Bíblia mostra claramente aqueles 850 profetas malignos que estavam lá fazendo tudo que é de bruxaria, de coisa ruim. Foi quando o profeta Elias clamou o fogo de Deus e queimou todo aquele mal. Então, queridos, a quarta dimensão, ela existe. E isso é uma forma de você ter mais intimidade com Deus, andar mais com Deus. Eu me lembro, quando ainda muito jovem, eu comecei a estreitar a minha busca pelo Senhor. Eu comecei a orar mais, buscar, jejuar. Eu queria entrar na quarta dimensão, quando de repente, uma noite, que eu já estava me preparando para dormir, uma tocha de fogo, uma bola de fogo, entrou dentro do meu quarto. E ali eu fui transladado, arrebatado em espírito. E o Senhor me levou até as mansões celestiais, aonde as calçadas são de ouro puro, as ruas são calçadas de ouro puro. E eu vi coisas gloriosas ali. Eu fiquei 4 horas no céu. Quando você entra na quarta dimensão espiritual, coisas extraordinárias que o ser humano ou o homem natural nunca vai conseguir entender.
nunca vai conseguir compreender. Porque a própria Bíblia diz isso, que o homem natural não entende, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ela se discerne espiritualmente. Você pode entrar na quarta dimensão espiritual a hora que você quiser. Quando você estreita a sua intimidade com Deus, a sua particularidade com Deus, Deus vai começar a te revelar as profundezas dele, a glória dele, o poder dele. É por isso que os discípulos, eles andavam na quarta dimensão aqui na terra de tal maneira que até a sombra de Pedro curava, ressuscitava mortos. Somente a sombra foi aquilo que Jesus disse. Se eles acreditassem, uma fé viva e sobrenatural, fariam maiores milagres do que aqueles que Jesus fez. No caso, Pedro colocava todas as pessoas doentes, mortas, paralíticos, e Pedro ia passando e a sombra de Pedro ia tocando e os paralíticos iam levantando, os mortos iam ressuscitando, pessoas iam sendo curadas, milagres e maravilhas aconteciam. Isto é a dimensão do Espírito Santo, do Espírito de Deus. É a quarta dimensão espiritual. Agora creia, confie. A sua confiança tem que ser plena, a sua fé tem que ser viva, a sua fé tem que ser poderosa. Deus está contigo, tem coisas gloriosas para acontecer na sua vida. Por isso escreva aí nos comentários. Escreva nos comentários: Senhor Jesus, eu preciso te conhecer mais e mais através do teu Espírito Santo. Escreva aí esta frase. Queridos, envie essa mensagem da quarta dimensão espiritual para todos os seus contatos, tanto no Facebook, no WhatsApp. Também clique no joinha, no sininho, para você não perder nenhuma mensagem. E você que ainda não é inscrito no meu canal, Pastor Valmir Santos, se inscreva. E convide pelo menos 5 pessoas para que se inscreva também. Participe do mês de setembro, estamos com a campanha com um propósito. Mês de setembro é o mês 9. 9 na Bíblia tem um significado tremendo. 9 na Bíblia significa plenitude, recomeço, significa o sobrenatural, através dos 9 dons, prosperidade. Você vai frutificar através dos 9 frutos do Espírito. Tem bênçãos para o mês de setembro na sua vida. E é muito importante que você participe e envie o seu propósito, seu voto de R$30, 30 dias representando R$30. Você envia, aí tem o Pix, tem a conta bancária aí na tela, e que Deus te abençoe. Sentiu de ser dizimista dessa obra? Então Deus está te chamando. Também da mesma forma, envie depósito, como também seu Pix, através daí da tela, você pode estar participando através de votos, propósito, e também sendo dizimista. Deus está te chamando para coisas grandes. Você crê? Então receba em nome de Jesus. Deus está me revelando coisas tremendas, que portas vão ser abertas, que milagres vão acontecer na sua vida, que você vai receber vitória sim, porque Deus é poderoso. Ele pode fazer muito mais do que você pensa e do que você pede e do que você tem clamado e orado. Deus pode fazer muito mais. Eu quero orar por você. Querido Deus, bondoso Pai, eu abençoo esse lar, essa casa, eu abençoo essa família. Meu Deus, conceda vitórias e milagres, curas e maravilhas. Que teu Espírito Santo, Senhor, de uma forma gloriosa e poderosa, possa conduzir essa pessoa à quarta dimensão espiritual, para que ela seja cheia do teu poder, da tua graça, da tua glória e da tua unção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe em nome de Jesus. 00:30 eu volto.